Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário para hoje. Nós temos o tema: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quero fazer o uso do texto de Mateus, capítulo de número 6, verso 33, que é um texto conhecidíssimo da igreja e daqueles que têm aí singularidade ou têm aí familiaridade com a Bíblia Sagrada. Mateus 6,33 está escrito assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus começa falando no capítulo 6 aos seus discípulos sobre jejum, sobre oração, sobre esmolas, e no Sermão da Montanha ele também fala sobre o tesouro do céu, o tesouro da terra, sobre os dois senhores, e ele encerra o capítulo de número 6 falando sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida. Haja vista que todo homem, mulher, rico, pobre, passou, passa ou passará por alguma ansiedade na vida, alguma preocupação ou alguma indagação acerca do seu futuro. E Jesus vai ensinando aos seus discípulos o modo de viver que agrada a Deus. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Ele vai ensinar os discípulos a orar, dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus está falando: olha, vocês têm que aprender a viver de acordo com a vontade do Pai. Primeiramente, venha o reino do Pai. Nós sabemos que o que mais estraga, destrói e vai levar bilhões e um número infinito de almas para o inferno, porque as pessoas vivem nessa terra sem entender, compreender e saber que Deus é o dono de tudo e de todos. E o reino de Deus tem que ser estabelecido aqui nessa terra, nessa vida, nesses dias. Jesus falou na oração acerca do reino de Deus, do perdão, do livramento, perdoar os devedores, tão quanto as nossas dívidas. Jesus falou também sobre jejum. Jesus falou sobre várias coisas, mas no encerramento ele disse: por que vocês estão ansiosos sobre a vida de vocês, ou por a vida de vocês, ou de acordo com a vida de vocês, deixando o coração de vocês ser tomado de assalto por alguma ansiedade? Aí ele começa dizendo, ele diz: olha para as aves do céu. Primeira coisa no pão diário de hoje, Jesus está dando um exemplo de ave que vive, prolonga seus dias, tem saúde, come, bebe, né? Algumas se alimentam sim da água, ou todas, na verdade, tem que tomar água. E Jesus está dizendo: olha para elas, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Jesus não está mandando ninguém ser preguiçoso. Jesus não está mandando ninguém pedir conta do emprego e deixar de trabalhar. Jesus não está mandando ninguém deixar de ser diligente, cuidadoso, ou deixar de ser uma pessoa que valoriza aquilo que Deus deu. Pelo contrário, Jesus está dizendo que o reino de Deus, ele prioriza muito mais a sua vida do que as coisas que estão em volta da sua vida. Tanto que ele continua discorrendo acerca do ensino, e ele diz: vosso Pai Celestial as alimenta. Elas não fazem nada disso, não trabalham, não fiam, não ajuntam celeiro, e Deus alimenta elas. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo: se Deus alimenta as aves, que não fazem essas coisas, quanto mais vocês, que ele deu o filho que tinha para morrer por vocês na cruz do Calvário, ele não vai deixar faltar. Aí Jesus continua o texto discorrendo:
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Quem consegue aumentar? Quem consegue tirar? Quem consegue fazer crescer? Quem consegue, de vocês aí, poder dar a vida a alguém? Ou tirar a vida no mundo espiritual de alguém? Só Deus. Então ele está dizendo, vocês não acrescentam nada. Como é que vocês vão acrescentar um côvado da sua estatura? Ele diz mais, e quanto ao vestuário? Por que andais solícito? Olhai, ora, primeiro ele usou as aves, agora ele vai usar os lírios. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Você já viu a flor, a planta, e aqui o lírio cresce sem ninguém estar lá fazendo. A loja tem que ter um cuidado às vezes, mas ele cresce naturalmente, se embeleza naturalmente. A flor, os frutos que dão na árvore, naturalmente, porque Deus estabeleceu assim. Aí Deus está dizendo, olha para os lírios do campo, você está preocupado aí com o que vai vestir? Aí ele dá um exemplo do maior rei que teve da nação de Israel, que foi o mais rico, mais poderoso da terra. Ele diz, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus está dizendo, Deus cuida dos lírios e não vai cuidar de você? E se você entender o cuidado de Deus e buscar primeiro o reino, vou chegar aqui quando ele manda dizer buscar primeiro o reino, você vai vestir como nem Salomão em toda a sua glória se vestiu, porque Deus cuida dos lírios, quanto mais de você. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, ou seja, algo passageiro, trivial, quanto mais não vestirá a vós, homens de pequena fé. Jesus está dizendo, que tamanho de fé é essa, rapaz? Ele já cuidou, está cuidando e vai cuidar. Aí ele disse, aí ele dá agora um mandamento, dá uma ordem. Ele diz, não andeis, pois, inquieto. Vai para a esquerda, depois vai para a direita, quer comprar, depois quer vender, quer alugar, depois quer voltar do aluguel e morar no lugar que alugava a casa, depois você quer financiar, depois recusa o financiamento, depois você vai lá, dá uma palavra, depois volta atrás, não sabe o que decide. Jesus disse assim, olha, não anda inquieto não, rapaz. Olha, eu invisto aqui, invisto ali, o juro, a bolsa, isso, aquilo. Como é que vai ser semana que vem? Como é que vai ser mês que vem? Vou para onde? Tá no serviço hoje, amanhã já tá em outro. Jesus disse, não fique inquieto não. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas gentios procuram. As pessoas que não temem a Deus, não amam a Deus, não confiam em Deus, elas vivem em pró disso. Elas roubam, matam, adulteram documentos, mentem, enganam, fazem maldades para conseguir essas coisas, por causa de carro, casa, dinheiro, tira a vida de outras pessoas. Elas fazem isso, gentios, pessoas que não temem a Deus. De certo, vosso Pai, porque todas essas coisas os gentios procuram. Aí ele continua dizendo, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que você necessita de todas as coisas. Deus sabe que você precisa vestir, você precisa calçar, comer, beber, sabe os sonhos, desejos do seu coração, e ele vai fazer infinitamente mais na sua vida, mas ele deixa aqui um mandamento, a receita para que isso aconteça na nossa vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha, mas busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro a paz, a alegria, a felicidade, o temor, a santidade, a comunhão com Deus, a comunhão com Cristo, a ser batizado com o Espírito Santo, falar em novas línguas, pregar o evangelho, amar pessoas, ajudar vidas, amar sua esposa como Cristo amou a igreja, amar seus filhos, honrar seu pai e sua mãe, ajudar seus irmãos, seus amigos, fazer a obra de Deus, evangelizar, curar os enfermos, limpar os leprosos, ou pregar o evangelho de Cristo Jesus às nações. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir.
as demais coisas vos serão acrescentadas. Pão do dia de hoje. Deus abençoe.